Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Daniel Martins. No comentário de hoje vou contar um episódio, um de muitos que poderiam constituir um conjunto, uma história completa se alguém a quisesse contar, mas penso que tal não sucederá nunca. As histórias são apenas contadas quando valem a pena, e neste caso não valeu, nem vale a pena. Fiquemos apenas por um episódio, por este triste episódio. Há uns anos tive a oportunidade de questionar um presidente de uma Câmara Municipal cujo conselho apresentava uma reduzida percentagem de saneamento básico sobre o motivo que o levava a não apostar em inverter essa tendência. Tanto mais que à época existiam fundos comunitários disponíveis para o efeito. Ao vivo e a cores, recebi a resposta. Não me recordo hoje das reais e exatas palavras, mas consigo transmitir o seu pensamento, que aliás nunca deixei de reproduzir como um exemplo do que não se deve pensar, quanto mais dizer. Cá vão elas. Não considero saneamento básico uma prioridade porque é algo que não se vê, está enterrado. Na minha ingenuidade, ainda me atrevi a esboçar e então? A resposta seguinte foi esclarecedora e reveladora. Então, se está enterrado, não se vê. E se não se vê, não dá votos. Terá sido uma das poucas vezes em que o tal Presidente da Câmara fez o que disse. Não apostou no saneamento básico e não aproveitou os dinheiros da Europa que se destinavam à dotação de saneamento básico. Certamente que, nesta altura, estarão tão interessados em saber quem era o Presidente de Câmara como em saber os resultados eleitorais que teve nas eleições seguintes. Quanto à sua identidade, nada vou dizer, já não importa hoje. Quanto aos resultados eleitorais, pois ganhou-as, essas e as que se seguiram. Poderíamos cair na tentação de dizer que o tal Presidente estava certo, pois conseguiu atingir os resultados que pretendia. A sua estratégia estava certa, de facto, mas apenas a sua estratégia pessoal, a egoística, aquela que visava apenas a sua eleição, a sua manutenção no poder. O Conselho que presidiu perdeu e, passados uns quantos anos, continua sem saneamento básico. É até provável que nunca o venha a ter na sua plenitude, tal o montante de investimento que é necessário. Poder-se-ia pensar, contudo, que apesar de não ter feito obra enterrada, tivesse feito obra à superfície, mas a verdade é que também essa ficou por fazer. A razão é simples. Quem não faz o básico, o essencial, o determinante, não consegue fazer o resto. Foi eleito, é certo. Será certamente por isso que ficará conhecido na história do seu conselho. Foi eleito e mais do que uma vez. Nada mais. Muito pouco, portanto. Porque de saneamento básico se tratou neste comentário, felicito as decisões da Câmara Municipal de São Pedro do Sul. A relativa ao saneamento de Vila Nova e a relativa à aquisição de vários terrenos em diversas freguesias para a construção de fossas céticas. Falta ainda muito para que o problema do saneamento básico de São Pedro do Sul fique resolvido, mas o caminho faz-se caminhando, já o dizia o poeta sevilhano António Machado. Até para a semana. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.